Bom, vamos iniciar então a nossa aula, parte 2, a resolução da lista de número 2, pela questão de número 6. Olha só, do topo de um edifício, atira-se uma pedra verticalmente para cima com velocidade escalar de 20 metros por segundo. A posição de lançamento está a uma altura de 60 metros do solo. Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Despreze a resistência do ar. Letra A. Determine o instante que a pedra atinge a altura máxima e também a altura máxima. B. Determine os instantes em que a pedra passa por um ponto situado a 75 metros do solo. C. Determine as velocidades escalares ao passar pelo ponto situado a 75 metros. Letra D. A velocidade escalar em que toca o solo e, finalmente, determine o instante em que ela toca o solo. Então vamos lá, olha só. Para essa resolução, nós vamos adotar, olha, o referencial zero, né, o marco zero no chão, tá? E o y crescente para cima, tá certo? Então a gravidade para baixo, você já sabe que ela vai entrar com a contribuição negativa. Isso porque o objeto, ele já se encontra aí, olha, no topo do edifício. Olha só, a posição de lançamento está a uma altura de 60 metros. Então, esse é mais adequado utilizar, olha, a gravidade negativa e o espaço crescente para cima, tá certo? Do contrário, você teria que colocar talvez o zero aqui o menos 60, não seria muito legal, tá? Bom, com isso, nós podemos já destacar que o espaço inicial, ou melhor dizendo, o y0, a altura inicial, vale 60 metros, tá certo? A velocidade escalar 20 metros por segundo, então você já tem que anotar isso, olha, a velocidade inicial de lançamento 20 metros por segundo, claro que é para cima, ele até afirmou isso, né? Ela é lançada verticalmente para cima, ok? E outra coisa, olha, gravidade, você já sabe, vai entrar com a contribuição negativa de menos 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então vamos lá, vamos para a resolução dessa questão? Então vamos lá, olha só, a letra A. Determine o instante que a pedra atinge a altura máxima. E também vamos determinar a altura máxima, tá certo? Para determinar um instante em que a pedra atinge a altura máxima, nós temos que usar a equação horária da velocidade. É mais apropriado. Por quê? Porque a velocidade na altura máxima, nula, zero, o objeto tem que parar para começar a descer, inverter o sentido de movimento. A velocidade inicial você já destacou, né? Vale 20 metros por segundo. Gravidade local já está aqui, olha, menos g, tá? Então, menos 10, tá certo? Porque adotamos o espaço crescente para cima, tá? Então, nessa subida, claro, que ela executa aí, o objeto executa um movimento progressivo. Vai parar para depois começar a executar um movimento retrógrado. Então, ele chega na altura máxima no instante t igual a 2 segundos. Agora, qual é a altura máxima? Nesse caso, é mais apropriado utilizar a equação horária do espaço, ou melhor dizendo, né, da altura, y, em que eu tenho o y inicial. Ele já vale quanto? 60 metros, já está no topo, né, do prédio. A velocidade inicial eu já sei que vale 20, tá? Já vamos colocar o instante 2 aqui, tá certo? Então vai ficar 20 vezes 2, menos a gravidade que está valendo 10, já coloquei menos, tá? Então ela já está entrando com a contribuição negativa. 5, né? Que vai ficar 10 sobre 2, então 5, então menos 5 vezes o instante 2 ao quadrado. Então, efetuando os cálculos, vamos encontrar então que a altura máxima vale 80 metros. Então, ele já vai cair de uma altura de 80 metros, tá? Até chegar ao solo. Então, vamos lá, vamos continuar. Letra B. Determine os instantes. Olha só, até eu destaquei aqui, olha, os instantes. Então, são 2 instantes em que a pedra passa por um ponto situado a 75 metros do solo. 75 metros do solo. Então, ela não chegou ainda no 80, tá vendo? Olha, ela vai passar pelo 75, chegar no 80 e depois voltar no 75 de novo até atingir o solo. 2 instantes, tá? Ou seja, nós vamos pegar a equação horária aqui, olha, da altura y, e vamos resolver utilizando fórmula de Bhaskara. Daí a gente encontrar as duas raízes, que serão os 2 instantes. Então, vamos lá. Então, de novo, olha, y igual a y0 mais v0t, a gravidade já está entrando negativa aqui, g sobre 2, ok? Bom, o y tem que ser igual a 75, ele vai passar no 75. Então, y igual a 75, igual a 60, que é o y0, ele já parte lá do prédio, não é isso? Que está a uma altura de 60 metros do solo, mais 20t menos, bom, g vale 10, então vai ficar 10 sobre 2, então menos 5t ao quadrado. Tá certo?
Olha, vamos passar esse 75 para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar assim, olha, 0 igual a menos 15, porque eu tenho 60 menos 75, menos 15, mais 20t menos 5t ao quadrado. Olha aí, ó. Resolver essa equação aqui, olha, usando a fórmula de Bhaskara. E olha, você ainda pode observar o seguinte, 5, 20, 15. Todos esses números aqui, olha, são divisíveis por 5. Então, vamos fazer isso? Vamos dividir tudo por 5? E melhor ainda, vamos dividir por menos 5. Tá? E aí, olha como é que vai ficar a sua equação. Vai ficar assim, olha, 0 igual, bom, menos 15 dividido por menos 5, 3. 20 dividido por menos 5, menos 4. Menos 5 dividido por menos 5, t ao quadrado. Tanto faz, se você quiser, você pode usar essa aqui mesmo e resolver ela usando a fórmula de Bhaskara. Tá? Eu já facilitei a vida, ó, vamos utilizar essa equação, tá certo? E olha, você ainda poderia resolver essa equação por soma e produto. Mas vamos lá, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, tá certo? Bom, então tá aí, olha, t vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, substituindo os valores. O b vale menos 4, não é isso? Então, vamos colocar aqui, olha, menos com menos, né? Mais 4, mais ou menos, b ao quadrado, menos 4 ao quadrado, tá? Já vai ficar positivo. Então, eu vou deixar aqui 4 ao quadrado, tá certo? Menos 4 que multiplica o a eu coloquei aqui, olha, depois que eu dividi por menos 5 ficou 1, não é verdade? Vezes o c, né? Que também ficou positivo, né? Era menos 15, dividir por menos 5 ficou 3, então 3 aqui, tá certo? Sobre 2a, tá? Bom, eu vou ter então as duas raízes assim, dada por 4, mais ou menos 2 sobre 2. Ou seja, a primeira raiz valendo 1 e a próxima valendo 3. Então, no instante 1, ele passa pelo 75 no movimento progressivo, subindo, e no instante 3 ele passa pela posição, né, pela altura 75, no movimento retrógrado, ou seja, descendo. Ok? Bom, letra C. Determine as velocidades escalares, tá vendo? Olha, as velocidades escalares ao passar pelo ponto 75. Serão duas. E olha que legal, elas terão o mesmo módulo. Por isso que colocou aqui escalares, tá? Então vamos lá, vamos à equação horária. V igual a V0 menos G vezes T. Então a primeira velocidade, V1, tá certo? Vai ser igual a 20, que é a velocidade inicial, menos 10, que multiplica o primeiro instante, que vale 1 segundo. Então 10 vezes 1, tá certo? Então 20 menos 10, 10 metros por segundo, tá? Então ele passa pela posição 75, né, pelo espaço 75, pela altura 75 no instante 1 segundo, com a velocidade de 10 metros por segundo. Subindo, movimento progressivo. Olha, já usa a simetria, você poderia até usar a equação horária de novo, tá certo? Mas pela simetria, ele vai passar pela posição 75 metros no instante 3, no movimento retrógrado, menos 10 metros por segundo, tá? Mas se você quiser, V2 então vai ficar a velocidade inicial, menos 10 vezes o instante 3, olha. Aí eu tenho 20 menos 30, menos 10 metros por segundo. Então, essa será a velocidade aí, olha, de descida, quando ele passar aqui pela altura 75 metros, ok? Vamos continuar aí na resolução dessa questão. Então, dando continuidade, vamos para o item D. Velocidade escalar em que ela toca o solo, né? O objeto toca o solo. Então, vamos lá. Vamos usar aqui, olha, a equação de Torricelli, tá? Olha só, ela já está, né, o objeto já está na altura aí de 80 metros, que é o y máximo. E ele vai partir dessa posição com velocidade zero, pois é exatamente nesse ponto que ele tem que parar para inverter o sentido de movimento. Tá certo? Como eu avisei, equação Torricelli. Então, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado. Repare que eu vou manter o sinal aqui negativo porque eu estou trabalhando com o y crescente para cima. Isso significa que o ΔY vai ser negativo, gente. Olha só. Então, eu mantive aqui, olha, a orientação com y crescente para cima, o zero lá no solo, gravidade, contribuição negativa, aparecendo aqui. E aí, olha só, quem é o ΔY? Final menos inicial. Bom, o final é o zero, porque ele vai chegar no solo. E o inicial vale 80, por isso que o ΔY é negativo, olha, valendo menos 80. Então, vamos substituir? Então, substituindo, tá?
você vai ter a velocidade inicial valendo zero, menos 2 vezes a gravidade, vezes o ΔY, que é menos 80. Isso vai me dar o quê? 1.600. Ó, menos com menos, mais. Então, 1.600. Vamos extrair a raiz quadrada, olha. Quando a gente extrai a raiz quadrada desse número ao quadrado, isso é um módulo, tá? Então, quando você extrai a raiz quadrada de algo ao quadrado, é o módulo dele, tá certo? Então, o módulo da velocidade 40 metros por segundo. Mas, quando ele toca o solo, o movimento ele é o quê? Retrógrado, por isso que a velocidade é negativa, tá? Ele vai chegar no solo com essa velocidade de menos 40 metros por segundo. Se, por um acaso, a gente tivesse invertido aqui o y crescente para baixo, aí sim a velocidade seria positiva, tá? Mas o módulo dela é 40 metros por segundo, ok? Vamos lá para a letra E, determina o instante em que ele toca o solo. Então vamos lá, olha só, eu sei que a velocidade final, menos 40. Repetindo, o movimento é retrógrado, tocou o solo no zero, né? E ele partiu do 80, movimento retrógrado e velocidade é negativa. Então, a velocidade valendo menos 40 e a velocidade inicial do movimento, olha, a partir do 80, zero. Então, vamos lá, usar a equação horária da velocidade. V igual a V0 menos G vezes T. Então, a velocidade final vale menos 40, tá? A velocidade inicial vale zero, nem coloquei aqui, menos 10 vezes T. Portanto, T vale 4 segundos. Bom, mas a partir da altura máxima, tá? Esse é o tempo a partir da altura máxima, 4 segundos. Mas você deve estar lembrado que ele levou 2 segundos para chegar na altura máxima, porque ele já estava no topo do prédio, não é isso? Então, ele levou 2 segundos para subir e 4 para descer. Então, no total, olha só, a partir do momento do lançamento, ele vai chegar no instante 6 segundos. Tá certo? Então, fique atento a essas questões. Ele colocou o instante, mas o instante não é a partir do momento em que ele começa a cair da altura máxima, e sim a partir do momento de lançamento. Tá certo? Próxima questão, questão de número 7. Um projétil é atirado horizontalmente do alto de uma torre de 125 metros de altura, com velocidade horizontal inicial de 80 metros por segundo. Admitindo-se g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Letra A, o tempo que o projétil leva para atingir o solo. Letra B, o alcance. Letra C, a velocidade do projétil ao atingir o solo. Então, olha só. Vamos pegar aí a torre. Pegar aí a torre de 125 metros, de acordo com o enunciado, e está aí o objeto, tá certo? O que acontece é que esse objeto aí, ele vai ser lançado simplesmente na direção horizontal, com a velocidade de 80 metros por segundo, tá? De acordo com o texto. Está até em destaque aqui, olha, ele foi atirado horizontalmente, ok? Bom, olha só, esse objeto ele vai executar 2 movimentos simultâneos. Um na vertical, com a aceleração dada pela gravidade, e um outro na horizontal, olha, que é um movimento uniforme, tá certo? Então, são 2 movimentos simultâneos que você pode tratar de forma independente, tá? Bom, olha aí, essa é a trajetória do objeto, aqui um arco de parábola, tá certo? Então, vamos lá, vamos resolver esse exercício? Então vamos lá, vamos para a resolução da questão. Então, o tempo que o projétil leva para atingir o solo. Como eu havia colocado anteriormente, olha, esse objeto aí, ele tem 2 movimentos simultâneos, um na vertical, que é acelerado, pois tem a gravidade, não é isso? Então, move, velocidade, ou perdão, a aceleração constante, tá? Próximo da superfície da Terra. E um movimento na horizontal, que é um movimento uniforme, não tem aceleração aqui na horizontal, só tem aceleração na vertical. Então, você pode estudar aqui, olha, os 2 movimentos que são simultâneos de forma independente. Então, é como se ele estivesse em queda livre, tá? Então, vamos lá. Olha, vamos à equação horária aqui, olha, do espaço, ou melhor dizendo, da altura. Y igual a y0 mais v0y, a velocidade do objeto na direção vertical inicial, vezes t, mais gt ao quadrado sobre 2. Então, já viu que eu estou colocando aqui, olha, espaço é altura crescente para baixo, não é isso? Então, tá, a gravidade vai entrar aqui positiva, certo? Vamos passar o y0 para o outro lado, então vai ficar ΔY. A velocidade inicial do objeto na vertical, na direção do eixo y, é nula, zero. Ele só tem velocidade na horizontal, tá? Então, é zero isso daqui. Então, ΔY, passei o y0 para o outro lado, é igual a gt ao quadrado sobre 2. Agora é só isolar o tempo.
Então, vai ficar 2 vezes ΔY, que vai ser a altura, tá? Sobre a gravidade, extraindo a raiz quadrada. Então, eu tenho a altura vale 125 metros. 2 vezes 125 dividido por 10, tá? Eu vou ter aqui, olha, 250 dividido por 10, 25, raiz quadrada de 25, 5 segundos, que o que me interessa aqui, claro, é a raiz positiva, tá? Então, 5 segundos ele leva para cair. E, ao mesmo tempo, ele vai andando na horizontal. Por isso que você tem um arco de parábola, tá certo? Olha, a letra B vai pedir o alcance, olha. O alcance aqui na horizontal, tá certo? Então, vamos lá, olha. Na horizontal, o movimento é uniforme, então o alcance vai ser igual ao ΔX, que por sua vez é a velocidade vezes o tempo, tá? Lembra-se, ΔS ou ΔX sobre ΔT é igual à velocidade, tá? Porque o movimento é uniforme, não tem aceleração. Então é o Vx. E o Vx, 80, não é isso? 80 vezes 5, 400 metros é o que ele percorre aqui na direção horizontal. É o alcance, tá? E a velocidade do projétil quando ele chega ao solo? Bom, quando ele chegar no solo, eu já sei que na horizontal ele tem a velocidade de 80 metros por segundo. Mas ele também tem uma velocidade na vertical Vy. Então vamos achar essa velocidade na direção vertical. E aí, olha, depois é só efetuar a soma aqui vetorial. Então, velocidade na direção do eixo y final vai ser igual à velocidade inicial na direção do eixo y, que é 0, mais 10 vezes t. Tá certo? O tempo, 5 segundos que ele leva para cair. Então, ele vai chegar com a velocidade na vertical de 50 metros por segundo. Pronto, olha. Só efetuar aqui, olha, a soma vetorial para encontrar aí o vetor resultante, a velocidade resultante. O módulo dela, Pitágoras. Porque essas duas velocidades aqui, 80 metros que é na horizontal e o Vy, 50 metros que é na vertical, são perpendiculares. Isso aqui é a diagonal aqui do retângulo. Então, Pitágoras, tá certo? Substituindo, eu vou ter aqui 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado, extraindo a raiz. Isso aqui vai me dar um valor aproximado de 94,3 metros por segundo. Tá certo? Então, essa é a velocidade aí do objeto quando ele tocar o solo. Claro que tudo isso está sendo calculado em que a presença do ar é desprezada. Tá? Nós não temos aí a resistência do ar. Tá certo? Então vamos lá, vamos para a próxima questão, questão de número 8. Um avião voa a uma altura de 720 metros com velocidade constante e horizontal, cujo módulo é de 100 metros por segundo, numa região em que a aceleração da gravidade tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. No determinado instante, uma bomba é solta do avião, desprezando a resistência do ar. Responda, letra A. Depois de quanto tempo, após ser solta, a bomba atinge o solo? Letra B. Qual o alcance horizontal? Letra C. Qual o módulo da velocidade da bomba no momento em que atinge o solo? Vou pegar aqui o avião e olha só. Repare no movimento da bomba. Ou seja, em todo instante, a bomba tem velocidade na horizontal, Vx, igual à velocidade do avião na horizontal, 100 metros por segundo. Por isso que ela acompanha aí o avião, embora esteja caindo, mas olha, ela vai acompanhando na horizontal o avião, tá certo? Bom, então olha, a velocidade inicial da bomba na direção do eixo y vale 0, ela foi solta, tá? Não foi lançada para baixo, foi simplesmente solta, ok? E olha, vai cair de uma altura de 720 metros, tá certo? Então vamos lá, vamos resolver esse exercício? Bom, eu vou lá para o outro lado, né? Porque a bomba vai cair na minha cabeça, olha. Então vamos lá, letra A. Depois de quanto tempo após ser solta, a bomba atinge o solo? Então olha só. Mesma coisa, o mesmo cálculo que nós fizemos no caso lá do objeto sendo lançado da torre, tá certo? Então, T igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre G. ΔY eu chamo, tá? Então, eu já sei que ele está caindo de uma altura de 720 metros. Então, eu tenho 2 vezes 720 dividido por 10. Ou 2 vezes 72, tá? Bom, você vai encontrar, então, o tempo valendo 12 segundos. Letra B. Qual o alcance na horizontal? De novo, você vai ter aí a bomba com a mesma velocidade do avião na horizontal, tá certo? Então, a velocidade da bomba na direção do eixo X aqui, olha, 100 metros por segundo. São 12 metros que ela leva para cair, não é isso? 12 segundos, perdão, né? Então, 100 vezes 12, 1.200 metros, tá? Esse é o alcance na direção horizontal. Letra C. Qual é o módulo da velocidade da bomba no momento em que atinge o solo?
Então, está aí a bomba novamente sendo lançada. Repare que, quando a bomba chegar no solo, ela tem dois componentes de velocidade. Ela tem um componente na direção do eixo x, que eu já sei que vale 100, tá? É a velocidade do avião. E um componente na direção do eixo y. Vamos calcular esse componente na direção do eixo y, tal como nós fizemos lá no caso da torre, tá? Então vamos lá, olha. E aí, efetuando a soma vetorial, eu tenho a velocidade resultante, de novo Pitágoras, né? Ok? Então vamos lá, olha. Vy vai ser igual a V0y mais 10 vezes t. Tá? De novo, eu estou considerando então, olha, a gravidade positiva para baixo, tá? Como se o espaço crescente estivesse apontando para baixo, sem problema. Então eu tenho 12 segundos, não é isso? De queda, velocidade inicial na direção do eixo y, 0. Então, eu tenho 10 vezes 12, 120 metros por segundo. Então, olha, é só colocar aí no Teorema de Pitágoras, 100 ao quadrado, mais 120 ao quadrado, e extraindo a raiz, eu vou encontrar o valor aproximado de 156,2 metros por segundo, como sendo aí o módulo da velocidade da bomba quando ela tocar o solo. Ok? Repito, tudo isso está sendo feito sem a resistência do ar, tá certo? Questão de número 9. Uma partícula é lançada de um ponto O do solo no instante t igual a 0, com velocidade v0 formando o ângulo θ com a horizontal. São dados g, 10 metros por segundo ao quadrado, módulo de v0, 200 metros por segundo, o seno de θ, 0,80 e o cosseno de θ, 0,60. Desprezando a resistência do ar, determine. Letra A, as componentes horizontais, ou horizontal e vertical da velocidade. Letra B, o instante em que a partícula atinge a altura máxima. Letra C, o instante em que a partícula atinge o solo. Letra D, o alcance horizontal A minúsculo, tá? Letra E, a altura máxima H maiúsculo, atingida aí pelo objeto. Letra F, o módulo da velocidade da partícula na altura máxima. E letra G, o módulo da velocidade da partícula ao atingir o solo. Ok? Então vamos lá. Olha só, nós temos aqui de novo dois movimentos simultâneos. Um na vertical, que é um move, tá? E um na horizontal, que é um mu, movimento uniforme. Então, movimento uniformemente variado na vertical e movimento uniforme na horizontal. Tá, isso aqui de nada vai ser diferente do outro. A diferença aqui, básica, é que você tem o objeto partindo do solo, ele vai chegar, vai subir, vai parar a sua velocidade y mais o x. O componente x não para, continua valendo. A gente vai achar o componente, tá? E aí, olha, ele vai e cai novamente. Por isso que você tem aqui, olha, esses dois movimentos simultâneos dando esse movimento parabólico aqui, nesse lançamento parabólico, com cavidade voltada para baixo. Tá certo? Então, vamos lá. Letra A. Vamos resolver aí a letra A pegando os componentes da velocidade v0. Então, você vai projetar na direção do eixo x, tá certo? Para encontrar aqui o Vx. Usando o quê? Olha só, eu quero esse cateto vermelho, o módulo dele, o tamanho dele. Ele está, olha, próximo ao ângulo θ, ele é o adjacente. Então, vamos usar o quê? Cosseno para o Vx, tá? Então, Vx vai ser igual a V cosseno de θ. O V, 200 metros por segundo, cosseno de θ, 0,60. Portanto, o Vx vale 120 metros por segundo. Tá certo? Bom, e o Vy? Vai projetar na vertical. Aí você vai encontrar a velocidade inicial na direção do eixo y. Tá certo? Bom, se um é cosseno, o outro é seno, porque é o cateto oposto, não é isso? É esse tamanho aqui, olha. Só que ele está aqui, olha. Tudo bem, vamos lá. V0y vai ser igual a V seno de θ. O V, 200, o seno de θ, 0,80, portanto, 160 metros por segundo é o componente y da velocidade do objeto, tá certo? Aqui no ponto O, tá? Vamos lá, letra B. Ele quer saber o instante que a partícula atinge a altura máxima. Você já sabe que você vai trabalhar aqui, olha, na vertical, tá? Como eu havia dito, a velocidade y vai ser igual a 0, final. Ele tem que parar para começar a descer. Tá? E o movimento horizontal continua, sem problema nenhum. Então, eu tenho Vy igual a V0y menos g vezes t. Mas menos, olha, eu vou até aproveitar o próprio plano cartesiano que ele colocou o y crescente para cima. Então, o g para baixo negativo, que é o mais indicado para esses exercícios, tá? Para lançamento oblíquo. Ok? Parabólico, como queira. Então, a velocidade final vale 0.
A velocidade inicial na direção do eixo y, você calculou aqui na letra A, 160, menos 10 vezes t. Então, ele leva para subir 16 segundos. Tá certo? Letra C, o instante que a partícula atinge o solo. Bom, aí você vai pensar na simetria, tá? Não tem resistência do ar. Se ele leva 16 segundos para chegar na altura máxima, ele vai levar mais 16 segundos para cair. Portanto, o tempo total aí, olha, vai ser igual a 32 segundos. Tá certo? Letra D. Então, a letra D quer saber o alcance horizontal, esse A minúsculo aqui, olha. Bom, na direção do eixo x, na horizontal, o movimento é uniforme. Então, A é igual a ΔX, que por sua vez vai ser igual a Vx, vezes o tempo total. Então, eu tenho 120, que é o Vx, você calculou aqui na letra A, 120, vezes 32 segundos, que é o tempo total, olha, que a partícula leva aí, né, sendo lançada, vai voando aqui, né, até chegar nesse ponto. Tá certo? 3.840 metros. Tá? Letra E. Ele quer agora a altura máxima. A altura máxima, você pode usar até a equação Torricelli. Olha só que tranquilo. Porque o VY final você já sabe que vale zero. Tal como nós fizemos aqui, né? O VY na altura máxima é zero. Ele tem que parar para inverter o sentido de movimento. O V0Y você tem, olha, calculou aqui na letra A, 160, então vai ficar 160 ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, vezes ΔY. Tá? Bom, efetuando os cálculos, você vai encontrar o ΔY, a altura máxima, valendo 1.280 metros. É bem verdade que existem algumas fórmulas que você tem para achar o alcance e também a altura máxima, tá certo? Mas eu recomendo você utilizar as equações que você já conhece. Assim você fica evitando de decorando mais fórmulas. Ganha tempo, é verdade, mas domine as equações do mu e do move que você resolve qualquer problema de lançamento oblíquo e lançamento horizontal, tá? Letra F, o módulo da velocidade da partícula na altura máxima. Na altura máxima, quanto equivale o VY? O VY final? Zero. Tem que parar para descer. Então, ele só vai ter o quê? Ele só vai ter o Vx, olha. Porque na horizontal não tem aceleração nenhuma. Ele segue o caminho dele, tá? E o Vx, 120 metros por segundo. Tá certo? E o último item, o módulo da velocidade da partícula ao atingir o solo. De novo, pense na simetria, tá? Pense na simetria, porque se ele é lançado do ponto O com 200 metros por segundo, ele vai chegar novamente aqui, olha, com um módulo de 200 metros por segundo, tá? Pronto, acabou. Só o vetor que tem outra direção e até outro sentido, né? Está apontando para baixo, nessa diagonal para baixo, ao passo que ele está apontando aqui na diagonal para cima, né? Mas o módulo é o mesmo. Tá? 200 metros por segundo. Você poderia fazer os cálculos? Poderia. Você vai voltar de novo, vai pegar aqui, achar a velocidade com que ele chega no eixo Y, né? Com que ele chega aqui, vai encontrar o 160, vai continuar tendo 120 na horizontal, vai fazer Pitágoras, você vai encontrar aí, olha, 200 metros por segundo. Tá certo? Então, olha, é um exercício bem interessante, vale a pena você tentar resolver esse exercício sem visualizar a resposta. Se tiver dúvidas, volte aqui, tá certo? Vamos lá, então, para o nosso último exercício. Questão de número 10. Lança-se uma partícula de um ponto O do solo com velocidade V0, formando um ângulo de 45 graus com horizontal. São dados g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, módulo da velocidade 100 metros por segundo, velocidade de lançamento, tá? Seno de 45 igual ao cosseno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2. Desprezando a resistência do ar, calcule. Letra A, as componentes horizontal e vertical da velocidade inicial. Letra B, o instante quando alcança a altura máxima. Letra C, o alcance horizontal. Letra D, a altura máxima atingida. E letra E, o tempo total de voo da partícula. Então vamos lá, vamos para a resolução dessa questão aí. Olha, é igualzinha à anterior, tá? Não tem diferença, só mudou o ângulo, 45 graus, lá era outro ângulo, ângulo θ, tá certo? Lá o ângulo era próximo de 37 graus, algo assim, tá? Então vamos lá, olha, letra A, os componentes horizontal e vertical da velocidade. Então você já sabe que o Vx é V cosseno de θ, V cosseno de 45. Então já substitui logo, olha, você tem o V valendo 100 e já tem o cosseno de 45 valendo raiz de 2 sobre 2. Então você vai encontrar aí, olha, 50 raiz de 2 metros por segundo. Já a velocidade inicial na direção do eixo y, pois trata-se aí do ponto O, né? Ele está começando aí o lançamento.
Então, quando você projeta na vertical, você vai encontrar a velocidade inicial na direção do eixo y. V vezes seno, então vai ficar 100 vezes o seno de 45. 100 vezes raiz de 2 sobre 2, então 50 raiz de 2 metros por segundo. Ok? Letra B. O instante quando alcança a altura máxima. Então, vamos lá, de novo. Pense na equação horária da velocidade, tá? A velocidade final no eixo y tem que ser igual a zero. A velocidade inicial aqui na direção do eixo y, você calculou aqui em cima 50 raiz de 2. E você tem aqui, olha, a gravidade, já coloca a gravidade negativa, porque ele está subindo, né? Então, ele está executando um movimento progressivo. A gravidade para baixo, então negativa, menos 10. Então, você vai encontrar o tempo valendo 5 raiz de 2 segundos. Claro é que o tempo total vai ser de quanto? O tempo total vai ser de 10 raiz de 2, tá certo? Que é o que ele pede aqui no final, tá? Mas já vamos precisar dele na letra C, porque para achar o alcance horizontal eu preciso do tempo total, tá certo? Para subir 5 raiz de 2, para descer mais 5 raiz de 2, então 10 raiz de 2 segundos. Então, o alcance na horizontal, já que ele chamou de A minúsculo na questão anterior, vamos manter então A é igual a ΔX, que por sua vez é Vx vezes ΔT. Vx, 50 raiz de 2, você já calculou aqui em cima na letra A, olha só. Então, 50 raiz de 2 vezes o tempo total, que é 10 raiz de 2, 1000 metros. Tá? Letra D, a altura máxima. Então, equação Torricelli de novo, olha. A velocidade final na direção do eixo y, 0. A velocidade inicial na direção do eixo y, 50 raiz de 2. Tá? Vai colocar o quadrado, tá? Tudo ao quadrado. Menos 2 vezes a gravidade, que vale 10, vezes o ΔY, que vai ser a altura. Tá certo? Olha, 50 ao quadrado vezes 2, tá? Você vai ter isso. Então, olha, efetuando os cálculos, você vai encontrar então que o ΔY, que vai ser a altura máxima, vale 250 metros de altura, ok? Agora, a letra E nós já calculamos, né? Vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Portanto, 10 raiz de 2 segundos, ok? Olha, tudo bem. Você pode até memorizar as fórmulas para você encontrar aqui o alcance, tá? Ao achar a altura, que você ganha tempo. Mas, no final das contas, basta você usar as equações que você já conhece do mu, movimento uniforme, e do move, tá certo? Movimento uniformemente variado, ok? Bom, terminamos aqui essa aula. Te vejo na próxima. Até lá!